Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Quero já estimulá-lo você a estar se inscrevendo no nosso canal, para que com isso você vai ser notificado quando sair vídeos novos. Então você que está vendo esse vídeo, se inscreva aí para nos dar uma força aí, para aumentar a credibilidade do canal, com o único objetivo simples e claro: que cada momento dessa reflexão dentro da Palavra de Deus venha alcançar mais pessoas possíveis. Diversas pessoas estão passando por muitas situações, adversidades, problemas, e às vezes a pessoa não sabe lidar com isso. Então, dentro do momento de reflexão, nós trazemos temas que falam conosco no nosso dia a dia, e muitas das vezes a gente não sabe o que devemos fazer, qual a nossa atitude, se vamos para lá, se vamos para cá, e trazemos aí o que a Palavra de Deus nos diz, seja direto ou indiretamente, sobre cada tema. Então peço a você aí que nos ajude aí com o nosso canal, e é aquela coisa: falou contigo, não retém com você, não retenha com você aquilo que você absorveu. Seja um canal de bênção para que outras pessoas venham ser alcançadas aí por esse momento de reflexão. Eu digo que eu tenho aprendido muito em cada momento de reflexão, e eu creio que hoje não vai ser diferente, tá bom? Então vamos lá para o tema de hoje. E o tema de hoje é um tema muito interessante, e às vezes ele fica meio assim vago por causa do esclarecimento sobre esse tema. E o tema que nós trazemos hoje é os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito, né? Então vamos ver o que a Palavra de Deus tem para nos ensinar hoje, né? Evidências de uma vida transformada pelo Espírito Santo. Vivemos em um tempo onde muitos se preocupam em demonstrar dons espirituais. Mas a Palavra de Deus, ela deixa claro que a verdadeira marca de quem vive no Espírito não são os dons, mas os frutos. Os frutos. Enquanto os dons podem impressionar, os frutos revelam o caráter de Cristo em nós. E existem diversos dons. Eu sou uma pessoa que acredito na contemporaneidade dos dons, que os dons não cessaram. Eu falei isso num vídeo anterior, que há duas classes de visões sobre isso, visões teológicas: os cessacionistas e os continuistas. Os cessacionistas, eles acreditam que o Espírito Santo ele cessou, os dons cessaram durante o ministério apostólico. Então, desde lá em si, os dons cessaram. E os continuistas acreditam naquilo que eu também acredito, que os dons do Espírito Santo, eles permanecem, eles continuam, né? Então, há visões teológicas sobre isso, né? Mas hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Então aqui já está deixando, nós já estamos vendo através disso, que a marca de quem vive no Espírito não são os dons. Mas aqui nós vamos frisar sobre os frutos. Enquanto os dons impressionam, né, como eu disse, os frutos revelam o caráter de Cristo em nós. O apóstolo Paulo, escrevendo em Gálatas, contrasta as obras da carne com os frutos do Espírito, mostrando que a vida cheia do Espírito se evidencia no modo como vivemos e nos relacionamos. Então vamos lá, dar uma olhada no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Então vamos lá. Opa, cliquei errado. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23 diz assim: ó: Mas o fruto do Espírito é
amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Os 9 dons. Os 9. Fruto aqui vem de carpos. Ou seja, aqui nós vamos fazer uma exegese desses dois versículos, tá? Então o fruto ali vem do original de carpos, ou seja, Paulo usa o singular, indicando que não são frutos separados, mas um conjunto como um cacho. Então, não são frutos separados, mas um conjunto, como se fosse um cacho, como se fosse vamos usar aqui uma simbologia do cacho de uva, por exemplo, né? É a manifestação única da vida no Espírito, né? Então, não são frutos separados, mas um conjunto, como se fosse um cacho. É a manifestação única da vida no Espírito. Amor, né, vem de ágape. É a base de todos os outros. O amor ágape é incondicional, refletindo o caráter de Deus. Então, o amor ágape é um amor incondicional, refletindo o caráter de Deus. 1 João 4,8 tem uma referência ali. Vamos dar uma olhadinha para ver? 1 João 4,8. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Aí tem uma referência aqui num texto bem conhecido, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Alegria vem de xará. Xará não é mera felicidade momentânea, mas um gozo profundo que independe das circunstâncias. Olha só que interessante. A alegria que está dizendo aqui não é uma mera felicidade, algo temporário, algo momentâneo, que acaba a qualquer momento, não. Mas é um gozo profundo que é independente das circunstâncias. Independe das circunstâncias. Tem uma referência ali. Vamos dar uma olhada. No livro de João 16, 22. João, capítulo 16, versículo 22. Que diz assim, ó: Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Uma referência sobre alegria. Paz. Eirene. Eirene. O original. Paz interior com Deus. Essa é a paz. E também nas relações com os outros. Então tem uma referência em Romanos 5:1 sobre essa paz interior com Deus. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E também nas relações com os outros. Aí vamos dar uma olhada ali em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, Hebreus
12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos. É difícil, não é? É difícil. Aqui não diz só com aqueles que convêm, ou com aqueles que eu tenho mais afinidade. É seguir a paz com todos. Longanimidade, macrotimia, original. Paciência diante das provações e das pessoas, refletindo a paciência de Deus conosco. Uma paciência diante de provação e das pessoas, refletindo a paciência de Deus conosco. Às vezes não estamos num bom dia. Tem dias que o dia fica longo de tantas lutas e batalhas que nós passamos. E isso automaticamente, nós seres humanos, que nós somos dotados de mente, área psicológica e física, emocional, nós somos um conjunto de tanta coisa, né? E às vezes tem aquele dia que é aquele dia que você fala assim, poxa, eu não queria nem ter levantado da cama. E aqui está nos ensinando essa longanimidade, né? É uma paciência diante das provações do dia a dia. Então, assim, é uma paciência diante da provação. E mesmo dependente da provação que você está passando, das pessoas também. Por que isso? Porque é o reflexo da paciência de Deus com a gente. Então, temos que ter paciência diante desses dias difíceis e com as pessoas também nesses dias difíceis. Porque isso reflete a paciência de Deus com a gente. Porque olha, vou dizer para você, Deus tem muita paciência conosco. Porque se tem um ser cabeça dura, é o ser humano. Então, é aquela coisa assim. Se Deus é misericordioso, tem uma paciência grande, é longânimo, né? Nós estamos falando aqui de longanimidade, né? Assim como nós devemos também ser longânimos e ter paciência nos dias de provação e com as pessoas também, né? Benignidade vem de Chrestotes, disposição de fazer o bem, disposto a fazer o bem. Isso é ser benigno, vem de benignidade, disposto de fazer o bem, generosidade ativa. Então, esse é bem claro, né? Bem simples, né? Disposição de fazer o bem. Estou disposto a fazer o bem. Generosidade ativa. Bondade. Agatócine. Virtude prática. Agir corretamente diante de Deus e dos homens. Bondade, virtude prática, coisa visível, prática. Agir corretamente diante de Deus e dos homens, diante de Deus e dos homens. Então, quando você age diante de Deus, não tem como você agir de um jeito e por dentro está outro. Porque de Deus ninguém esconde nada. Ele sabe quando a tua atitude de bondade ela é para que você seja ovacionado, para que o mérito seja seu. Deus sabe disso.
através dos atos de bondade nossos. Então é algo que tem que ser feito corretamente diante de Deus e dos homens. Nós falamos sobre um pouco disso, sobre a diferença dos fariseus, né? Os fariseus, eles se empunhavam como benignos, bondosos, mostrando suas bondades para os homens, para que os homens vejam, nossa, como esse homem é bom. Trazendo para o dia de hoje, né? Eu sou bom. Nossa, eu fiz isso e fiz aquilo, né? Sendo que na realidade a gente sabe que isso aí está totalmente fora dos parâmetros da ótica de Deus, né? Porque com Deus conta o coração. Então quando você faz algo corretamente diante de Deus, pode ter certeza, primeiro a Deus, certeza que isso está corretamente diante dos homens também. Fidelidade, pistes, lealdade, confiança firme em Deus e compromisso constante. Confiança firme em Deus. E isso aqui não está falando só quando as coisas estão bem. Tá tudo tranquilo, tá tudo susse. Confio em Deus. Aqui está falando sobre uma confiança que ela está além da adversidade. Ela está além. Já ouviu falar em pessoas oscilantes? Então, tem pessoas que são oscilantes. Uma hora ela está cheia de fé, outra hora ela quer se apartar de Deus. E às vezes até culpa Deus pelos seus próprios erros. Porque Deus não cumpriu a vontade dele, que na realidade não era dele, mas que era dela. Mas aí ele não cumpriu para ela, porque para ela era dele. Sendo que na verdade ela queria que cumprisse a vontade dela. Muitos falam assim, Senhor, que seja feita a tua vontade. Mas na realidade, quando Deus vai aplicar a vontade dele, a pessoa não gosta. Porque a vontade de Deus é diferente da nossa. Né? Então é isso que está ensinando. A vontade de Deus é diferente da minha. O que ele tem para mim é diferente muitas das vezes daquilo que eu quero para mim ou que acho que é bom para mim. Então, lealdade, fidelidade é lealdade. Confiança firme, não fraca, firme em Deus. E compromisso constante com ele. Então, não sei se você já viu, um dizer assim, tem coisas as quais que se Deus concedesse para aquela pessoa, quem sabe aquela pessoa iria se apartar de Deus. Eu já vi comentários assim, né? Tem pessoas que buscam a Deus só para ganhar alguma coisa, para ganhar uma benção, para querer que Deus faça aquilo ou dê aquilo que elas querem. E na realidade isso está totalmente fora de compromisso com Deus. Então, compromisso com Deus é lealdade a Ele, independente da circunstância. Né? Mansidão. Mansidão vem de prautez, quer dizer, força sob controle. Mansidão é força sob controle. Humildade diante de Deus e dos homens. Força sobre controle. Você está andando no trânsito, você está indo certinho. Você é uma pessoa que tem direção defensiva. Estou atento a tudo, a todos, tudo que está ao meu redor. Como diz o figurino, como diz a cartilha. Olha aqui, olha lá. E de repente alguém se atravessa na sua frente, te xingando, descarregando a raiva dele em você, porque você foi o primeiro que apareceu na frente dele. Força sobre controle. Né? Então a gente tem um autocontrole. O que você faria?
ter controle. Porque o ser humano ele é rapidinho para explodir. É rapidinho para explodir. E força sobre o controle requer mansidão. Ou seja, a mansidão em si, manso. Se for preciso, respire 10 vezes, 200 vezes fundo. Se for preciso, nem olhe. Se for preciso, nem... Sabe? Entrou por um ouvido e sai por outro. Então, assim, mansidão. Mansidão Jó teve quando estava naquela situação triste e os amigos dele criticando e julgando ele pelo estado dele, que ele estava daquele jeito, porque ele tinha feito alguma coisa que ele sabia que não fez. Mansidão diante de uma acusação que você sabe que você não fez. Mansidão diante de alguém que veio explodindo em cima de você. Mansidão quando muitas vezes aquilo que é errado quer tentar ser lançado como se fosse algo certo. E você sabe que é errado, mas não saia do controle. Força sob controle. Diante de Deus e dos homens. Vamos para o último, e esse é domínio próprio. Domínio próprio vem de encrateia, quer dizer, autocontrole. Disciplina espiritual que reflete maturidade. Jesus muitas vezes foi questionado, foi julgado e acusado por aqueles fariseus. Mas Jesus tinha domínio próprio. Tinha domínio próprio. José no Egito também teve domínio próprio. Jó, domínio próprio. Noé, quando Deus mandou ele fazer a arca, e muitas pessoas debochando da atitude dele, que essa pessoa é doida, vai fazer uma arca desse tamanho. Então, domínio próprio é autocontrole. E hoje é difícil isso, porque é facinho do ser humano sair fora do controle. Mas nós estamos falando aqui dos frutos do Espírito, né? Então é do Espírito e não da nossa carne. A carne, ela quer falar gritando, rapidamente, quer explodir na mesma força, no mesmo nível, quer bater de frente. A carne já quer vir com os dois pés no peito, igual fala. Mas o Espírito, autocontrole, disciplina espiritual. E disciplina espiritual reflete o quê? Maturidade. E esses são os frutos do Espírito. E ali Paulo conclui, né? No começo do texto, contra estas coisas não há lei. Né? Vamos até voltar ali para dar uma olhadinha. Vamos voltar ali no livro de Gálatas. Gálatas 5, 22, 20, é o versículo 23. Aqui, ó. Contra essas coisas não há lei, né? Ou seja, nenhuma lei, pode condenar ou restringir quem vive desta forma, pois é a perfeita expressão da vontade de Deus. Então, não há nada, coisa alguma, não há lei, nada contra isso, contra os frutos do Espírito, porque é a expressão da vontade de Deus.
Nenhuma lei pode condenar, restringir, barrar, nada. Quem vive desta forma, pois é a perfeita expressão da vontade de Deus. Então vamos fazer uma reflexão teológica dentro disso. O fruto do Espírito não é produzido por esforço humano, mas pelo Espírito Santo em nós. João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Está aqui a referência. Então assim, o fruto do Espírito não é produzido por esforço humano, mas pelo Espírito Santo que é nosso. Ok, beleza. A carne produz obras. Nós estamos falando do Espírito, agora é da carne aqui. Da carne. No nosso eu. A carne produz obras que levam à destruição, mas o Espírito gera fruto que leva à vida. Por isso que tem aquela guerra todos os dias da carne contra o Espírito. Então a carne produz obras que levam à destruição, contrário do Espírito, que gera fruto que leva para a vida. Um leva para a morte, outro leva para a vida. O fruto é a evidência visível de uma vida interior transformada. Então, ou seja, o fruto é a evidência visível. Então, é refletido por fora aquilo que tem dentro. É sempre de dentro para fora. Então, assim como uma árvore é conhecida pelos frutos, aquele que é de Deus é reconhecido pelo fruto do Espírito. Então agora podemos ir para a aplicação prática? Então, em primeiro ponto, vamos lá. Um exame pessoal do nosso ser. Estamos produzindo frutos do Espírito ou ainda manifestando as obras da carne? Uma pergunta. Segundo ponto, relacionamento. O fruto se revela mais claramente no trato com as pessoas. Amor, paciência e mansidão. Então, segundo ponto, relacionamentos. O fruto se revela mais claramente no trato, no tratar com as pessoas. Amor, paciência, mansidão. Terceiro ponto, vida com Deus. O Espírito Santo não apenas habita em nós. Ele deseja transformar o nosso caráter para refletirmos a imagem de Cristo. Esse é o transformar do Espírito Santo, né? Que tem ali uma referência em Romanos, capítulo 8, 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Diz assim, ó, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, ele deseja transformar o nosso caráter para refletirmos a imagem de Cristo. E com isso tem uma puxão de orelha. Um puxãozinho de orelha para nós. É bom, né? Faz a gente refletir. Mais do que buscar apenas dons ou títulos, precisamos buscar frutificar, dar frutos. Pois Jesus disse, e eu vou agora para o livro de João,
capítulo 15, versículo 8. Que diz assim. Então, vamos lá. Mais do que buscar apenas dons, títulos, eu sou isso, eu sou aquilo, eu quero dom para isso, dom para aquilo. Precisamos buscar frutificar, pois Jesus disse, João 15, 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Não é desprezar, diminuir os dons de forma nenhuma. Os dons são maravilhosos. Mas o fruto, olhemos e analisemos tudo que foi dito nesse vídeo sobre os frutos do Espírito. Então, que venhamos a ser uma árvore frutífera que dê bons frutos, frutos derivados do Espírito e não das obras da carne. Que Deus venha nos dar força, mansidão, todos esses frutos, todos os quais analisamos um por um, para que venham ser evidenciados numa vida prática na nossa vida. Tá bom? Pessoal, então é isso. Por hoje é só. Eu louvo e agradeço a Deus porque a palavra dele é rica em sabedoria e instrução, para que venhamos não ser um melhor do que o outro, não como competitividade, eu sou melhor, aquele é melhor, não, mas que venhamos a ser pessoas melhores para evidenciar e para frutificar todos esses frutos. Não é fácil. Não é fácil, é uma luta constante. Mas com a mão de Deus, o Jesus Cristo sobre a nossa vida, nós, aos pouquinho, chegamos lá, né? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Se essa palavra falou com você, compartilhe. Compartilhe, seja um canal de bênção. Frutifique, né? É uma atitude de frutificar, de você mandar uma palavra. Não precisa ser a minha não, aliás, perdão, a de Deus. Eu só estou aqui como porta-voz e estou estudando e aprendendo com você. Mas essa palavra de Deus sobre os frutos, sabe? É por isso que eu digo no final de cada vídeo, se falou com você, se fez bem para você, compartilhe, mande para alguém. Isso é ser canal de bênção. Muitas das vezes você manda para alguém, aquela pessoa está tão angustiada, você não sabe como está o coração dela, né? Ou então uma mensagem, um devocional, uma mensagem de encorajamento, sabe? Mas uma mensagem que ela seja derivada da palavra, não para levantar ego, não, mas é para levantar o quanto ela é importante e precisa de Deus na vida dela. Todos nós precisamos de Deus na nossa vida. Todos. Mas, se essa palavra fala com você, compartilhe. Se você tem sugestão de temas para o nosso canal, escreva aí. Reclamações, tá aí também, né? O nosso objetivo é que pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Tá bom? Não esqueça, seja canal de bênção. Não quero ser repetitivo, mas continuo repetindo. Seja canal de bênção. Dá um okzinho aí para nós aí. Dá um okzinho. E se tem algum tema, repito de novo. Coloque aí nos comentários aí que nós vamos buscar para que venhamos aprender direta ou indiretamente dentro da palavra de Deus. Tá bom? Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida e te aguardo no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande Deus permitir. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.